Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos, é uma vez mais uma grande alegria de estar convosco para podermos meditar no Evangelho Dominical, neste que é o 16º domingo do Tempo Comum. Eu sou o Padre Jorge Filipe, como todos sabem, tenho sempre, semanalmente, esta imensa alegria de poder acompanhar-vos na leitura, no aprofundamento, na explicação dos textos dominicais. Bom, e neste 16º domingo, estamos no capítulo 6 de São Marcos, estamos a continuar esse capítulo, nos versículos 30 a 34. Bom, este capítulo, ou melhor, este Evangelho de hoje é um Evangelho arqui-atual, porque mostra o pastoreio de Nosso Senhor. Ou seja, mostra a solicitude de Nosso Senhor para com as almas, o desejo de fazer bem, o desejo de acompanhar, o desejo de, digamos, de dar alento, dar apoio para as almas. No caso, ele dá aos seus apóstolos. Recordam-se, na semana passada, Nosso Senhor enviou os apóstolos 2 a 2 para evangelizar, para expulsar demónios, etc. Então, neste Evangelho, os apóstolos voltam e Nosso Senhor, então, preocupado com o seu cansaço, enfim, querendo, inclusivamente, fazê-los contar o que é que se passou, porque é sempre interessante a pessoa contar o apostolado que fez, né? As graças que as pessoas receberam, o quanto tal palavra, tal acontecimento fez bem a tal alma, o quanto tal coisa podia ter sido melhorada, etc. Então, Nosso Senhor, diz o Evangelho desta semana, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. E então Jesus disse-lhes, e aqui mostra muito a solicitude: vinde comigo, vamos para um lugar isolado e descansai um pouco. Então, depois o evangelista diz que havia tanta gente sempre a partir e a chegar que eles não tinham tempo nem para comer. E Nosso Senhor então leva os apóstolos para um lugar isolado, sem mais ninguém. Apesar de que depois as multidões irão ter com eles e eles, enfim, lá terão de continuar a ensinar, e Nosso Senhor termina o Evangelho de hoje. Nosso Senhor começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, o que é que significa isto? Aliás, todas as leituras de hoje falam sobre esse pastor, falam do pastoreio, a necessidade de haver pastores, de haver almas que indiquem o caminho, que sejam, digamos, líderes, autênticos líderes. Bom, primeira coisa é que nós podemos ver que há uma grande necessidade de pastores, como sempre houve no tempo de Nosso Senhor. Não é? As ovelhas têm de ter o seu pastor. Não é? A igreja tem de ter os seus pastores. Será que a falta de pastor é o pior para as ovelhas? Será que o pior será não haver pastores para as conduzir, para as levar, para as, digamos, orientar? De facto, isso é uma coisa tremenda, é uma coisa trágica. Mas não parece ser o pior. Não parece ser o pior, porque a pior situação não é tanto a falta de pastores, o que de si também é uma coisa bastante grave, mas é que esses pastores sejam maus. Isto é que é o pior. É quando os pastores não orientam as suas ovelhas, são maus, apacentam-se a si mesmos, parafraseando um comentário de Santo Agostinho, enfim, baseando-se no profeta Ezequiel, um trecho famoso do profeta Ezequiel que fala dos maus pastores, e Santo Agostinho fala disso também, quer dizer, aqueles pastores que se apacentam a si mesmos, ou seja, eles vivem no cargo de pastoreio, digamos, eles são líderes, são pastores, são pessoas que estão ali, são pessoas de escola, que estão naquela posição porque foram assim indicadas, e entretanto não vivem para cuidar das ovelhas. Isto é algo de trágico, é algo de tremendo quando faltam bons pastores. Vejam só um caso histórico muito impressionante que se passou no ano 452, dando aqui uma aplicação histórica. Nessa época, os bárbaros estavam a invadir a Europa. Eram hordas e hordas de bárbaros que destruíam tudo o que vinha pela frente, e aquela civilização, que era a civilização romana já em grande decadência, começou a ruir assim paulatinamente. Bom, chega um momento em que Átila, o Huno, ou seja, os hunos invadiram também a Europa. Átila vai invadir Roma no ano 453. Ele vai invadir Roma e está na iminência de tomar a cidade e saquear e destruir completamente o berço da civilização ocidental, da civilização romana, e não há nada que lhe faça frente. Ele, com as suas hordas, com os seus bárbaros, os seus hunos, vai destruir tudo. Entretanto, sai um pastor adiante,
um pastor preocupado mais com as almas do que consigo mesmo. E esse pastor é o Papa de então, Leão, chamado Magno, Leão o Grande. Ele vai em direção a Átila e aí passou-se um acontecimento que está relatado, está narrado, enfim, em prosa e verso, em quantidade de livros de história. Inclusivamente Rafael, no Palácio Apostólico do Vaticano, deixou um afresco memorável em que mostra Átila e Leão Magno, o Papa, frente a frente. E o que aconteceu naquele momento é algo misterioso, mas o que é certo é que um homem conseguiu fazer frente a uma horda de bárbaros. Um só homem. Átila teve medo de enfrentar o Papa, teve medo de enfrentar um simples homem, vestido com trajes pontificais ou pontífices, que ia diante dele, que se apresentou diante dele, e Átila não teve coragem de destruir o que restava da civilização, que era o berço da civilização. Ora, isto é um verdadeiro pastor. É um pastor que vai diante do inimigo das suas ovelhas, enfrenta o próprio inimigo das ovelhas. Faz-lhe frente, ou seja, impede que o lobo destrua, coma, acabe com o seu rebanho. Ora, o que nós vemos muitas vezes, caríssimos irmãos, passando agora para fazendo esta aplicação aos dias de hoje, é não haver esses pastores como houve em Leão Magno, como houve em tantos e tantos santos, o que leva a nós vermos esta crise enorme na igreja de hoje. É uma crise tremenda. Ou seja, a falta de pastores provoca, por exemplo, a apostasia dos jovens. Quantidade de jovens que se afastam da igreja, não é? Que se afastam após a primeira comunhão, após o crisma, fogem completamente da igreja, desaparecem da igreja, perdem muitas vezes a fé. Por que isso acontece? A gente pode pensar assim, porque eles agora já não estão sob a obrigação dos pais, né, para irem à catequese. Mas será só isso? Não, mas pode ser que também estão a entrar naquela fase muito complicada da adolescência, etc. Mas será só isso? Não, mas também pode ser que são as atrações do mundo, está a ver? O mundo tem aquelas solicitações, aquelas brincadeiras, aqueles atrativos. Então eles vão atrás disso e não querem mais ir à catequese. Mas será só isso? Ou seja, nós não sabemos qual é a razão. Cada caso é um caso. Provavelmente em vários ou em muitos casos haja vários destes ingredientes aqui. Mas o que é certo é que se houvessem pastores zelosos, pastores com sede de fazer apostolado, de levar as almas para o descanso, ou seja, o que é o descanso aqui? É levar as almas para a verdadeira fé, para a alegria de estar na graça de Deus, as coisas seriam completamente diferentes. E por isso é que na primeira leitura de hoje, nós vemos o profeta Jeremias a dizer: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Ai dos pastores que se apacentam a si mesmos. Então o profeta Jeremias já fala destes pastores maus, como no tempo de Nosso Senhor serão os fariseus, pastores maus que levam o rebanho a dispersar-se. Pouco depois de São Leão Magno, viveu um outro grande Papa, que foi São Gregório Magno. São Gregório Magno escreveu uma regra pastoral e fala também desta necessidade do bom pastor ser totalmente solícito, totalmente entregue. Evidentemente, quando nós falamos do bom pastor, estamos a pensar em Nosso Senhor, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo nós vemos que a vida de Nosso Senhor, os ensinamentos de Nosso Senhor, a entrega total até à cruz, até à última gota de sangue de Nosso Senhor, foi exemplificada e deve ser exemplificada na vida de cada um dos pastores. E São Gregório então diz assim, que ninguém causa maior dano à Igreja do que aquele que tem um título, é um pastor, por exemplo, e uma posição, é um condutor de almas, que comportam santidade, ou seja, tem dever de rumar à santidade, mas vive uma vida corrupta. Então, é o maior estrago, o maior dano que se pode fazer à Igreja. E depois ele continua mais adiante e diz que é indispensável que o pastor tenha pensamentos puros. Aqui puros pode ser a virtude da pureza, a virtude da castidade, mas o pensamento puro também é o pensamento de acordo com a Igreja, de acordo com a perspectiva da Igreja, de acordo com a perspectiva da tradição da Igreja e não com a perspectiva que o mundo quer impor. Isto aqui é um pensamento puro ou impuro, também em matéria de doutrina, em matéria de costumes, em matéria de tradição. Então é indispensável que o pastor tenha pensamentos puros, uma ação exemplar que convença. Ou
seja, a sua atitude deve convencer, não tanto com as palavras, mas com a sua presença e atitude. A discrição do silêncio, a palavra útil. Então, a necessidade de fazer silêncio quando deve ficar em silêncio. A necessidade de falar quando deve falar. Não é? Porque hoje em dia, é o que nós vemos mais, são os pastores que não falam daquilo que deve ser dito. Não é? Pastores que não dizem que a pessoa tem de ir à missa ao domingo, que a pessoa tem de ir à igreja ao domingo, deve estar presencialmente na missa. Não pode ficar em casa a ver missa pela televisão, que não tem absolutamente validade nenhuma e que é pecado grave, pecado mortal, faltar à missa. Pastores, por falar em palavras úteis, que digam, não é, que a pessoa que vai à igreja e depois vai visitar a bruxa, que anda metida com cartomantes, que anda metida com espiritismo, que anda metida com, enfim, teorias e doutrinas esotéricas, as mais variadas que possam ser, tudo isso ou é pecado já em si, porque já é pecado, ou leva ainda a pecados mais graves, porque leva à superstição e leva inclusivamente, pode levar à idolatria. Então, faltam pastores que digam palavras úteis. Então, e depois continua São Gregório, uma atenção plena pela compaixão para com cada pessoa. Quantidade de vezes que nós vemos que uma pessoa pede ajuda e não é ajudada. Agora não tenho tempo. Não, venha cá só em tal horário. Não tenho... Aqui nesta casa existem horários, vocês se não aparecer neste horário, eu não vou poder recebê-la. Então, plena compaixão para com cada pessoa. Quantidade de gente que eu... Enfim, fico espantado. As pessoas vão pedir ajuda, às vezes, a pastores, e os pastores não estão solícitos, não estão à disposição. Às vezes nem acreditam, ou não querem ver, não querem acreditar, não querem perceber o problema das pessoas. Digam, o psicólogo, você está com problemas psiquiátricos, está com problemas psíquicos, o que seja. É uma tristeza. Então, atenção plena de compaixão para com cada pessoa. Depois, continua São Gregório. Uma contemplação que o desapegue da terra, mais do que todos. Ou seja, o pastor tem o dever, mais do que todos os outros, todas as outras almas, todas as outras pessoas, de ter uma contemplação que o desapegue da terra. Então, um pastor que vai atrás de dinheiro, um pastor que diz assim, eu para celebrar um sacramento preciso de 400 euros ou de 300 euros. Isto é um escândalo. Isto é um escândalo. Pague-me 400 euros e eu celebro-lhe um sacramento. Isto é escandaloso. Então, ele diz assim, o pastor deve ter uma contemplação que o desapegue da terra. Depois, uma humildade que faça dele, para as pessoas de bem, um companheiro, um zelo enérgico pela justiça contra os vícios dos delinquentes, a vontade de nada sacrificar da vida interior pelas ocupações exteriores e de não deixar de prover às necessidades exteriores com a desculpa de solicitude pela vida interior. Então nós vemos aqui uma série de aspectos que estão bem indicados aqui acerca da humildade. Ou seja, ele com humildade deve ser um companheiro das pessoas de bem e ter zelo, diz aqui, zelo enérgico pela justiça contra os vícios. A quantidade hoje em dia de jovens, por exemplo, vão à igreja, frequentam a igreja e vivem depois, vão ao fim de semana para casas de vícios, saem à noite e vão se viciar e depois vão para a igreja e não passa nada. Como é que é possível uma coisa desta? Onde é que estão os pastores? Onde é que está a vida espiritual de cada um? Onde é que está a vida da graça? Nosso Senhor levava-os, ensinava-lhes muitas coisas e levava-os a descansar junto dele. Então, e os jovens, em vez de descansarem junto de Nosso Senhor, vão procurar descansar no meio da bagunça, no meio do caos, no meio da imoralidade. Como é que é isso? Eu para descansar eu tenho de sair à noite para tomar uns copos e passar um pouco a minha cabeça, perder um pouco da consciência. Que é isso? E depois vai à missa. E não acontece nada. E nem se confessa, porque não vale a pena. Porque não é pecado. Como é que é isso? Então vejam só como isto aqui é grave. Um grande abade do século XX, de início do século XX, chamado Dom Chotard, era um abade terapista de uma abadia de Septefond, na França, e dizia numa obra do seu... Ou melhor, dizia não, escreveu uma obra chamada A Alma de Todo o Apostolado. E o que é que ele dizia que é isso? É que no apostolado há uma alma em que sentido há uma espiritualidade. Qual é essa espiritualidade? É a vida interior. Se há vida interior, há verdadeiro apostolado.
Se não há vida interior, não há verdadeiro apostolado. E de maneira que isto pode-se aplicar também aos pastores. Se o pastor tem verdadeira vida interior, se o pastor tem amor à Eucaristia, se o pastor tem amor a Nossa Senhora, se o pastor tem amor à oração, tem vida de piedade, tem amor aos sacramentos, tem zelo pelas almas, então esse faz um apostolado frutífero, um apostolado profundo, um apostolado que de facto acompanha as almas, um apostolado que é profundo, um apostolado que leva as pessoas para a santidade, um apostolado que conduz. Então é necessário, para se fazer apostolado, para ser pastor, ter vida interior. E por isso ele dizia, a alma de todo o apostolado é a vida interior. Ou seja, eu até posso conseguir muitos sucessos na ordem prática, na ordem de uma construção, do empreendimento. Isso pode até ser conseguido. Agora, verdadeiro sucesso espiritual, a conquista das almas para Deus, Nosso Senhor, para a Igreja, para o céu, só vem através da graça de Deus. E para haver a graça de Deus é preciso haver esta vida interior. E de maneira que nós ficamos hoje com este pensamento, a necessidade não só de haver pastores, que é grande, e no mundo de hoje é cada vez maior, mas sobretudo pastores que sejam bons, porque de pastores maus já estamos, de facto, estamos fartos. Então, que pastores é necessário haver? Pastores eucarísticos, pastores marianos, pastores profundos em doutrina, em zelo, em prudência, em justiça, em temperança, em fé, esperança e caridade. E isto é o maior descanso que nós podemos dar às almas, que é o que Nosso Senhor faz aqui com os apóstolos. Para dar descanso às almas, Nosso Senhor mostra-lhes quem Ele é. Ele é o objeto de todas as suas esperanças. Não é? Ele é aquilo que está no fim da nossa fé, que é chegarmos até Deus. E Ele é o meio pelo qual nós chegamos até ao céu. Ele é a suprema caridade. É Deus, é o amor. Deus é amor. E por isso nós vamos pedir neste domingo que Deus Nosso Senhor traga cada vez mais pastores e pastores zelosos, pastores que digam coisas úteis para a salvação das almas e não empreguem a palavra para dizer ninharias, para dizer banalidades ou para perder tempo fingindo, ou muitas vezes enganando, o próprio rebanho, parecendo dar leite, parecendo alimentar, mas na realidade tornando as almas vazias, incongruentes e sem um objetivo de alcançar o céu. É isso que hoje iremos pedir, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.